Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sabendo Viver. Hoje eu quero falar aqui com vocês sobre as mães narcisistas ocultas. As pessoas vêm me pedindo muito para que eu fale sobre esse assunto. Então hoje eu vou falar especificamente sobre mães narcisistas ocultas. Por que eu quero falar sobre as ocultas? Porque a mãe narcisista oculta é muito mais difícil a gente conseguir identificar, né? Somente através dos resultados. O que acontece realmente na nossa vida é que a gente consegue, através das características, que a gente consegue identificar que realmente a gente já teve ou tem uma mãe narcisista oculta. Eu vou falar aqui algumas diferençazinhas para mãe narcisista exposta, mas vão ser assuntos assim que eu vou falar esporadicamente, porque o meu foco é falar sobre a mãe narcisista oculta, tá? Suas características. Lembrando aqui a vocês, tá? Que a gente não vai avaliar uma mãe ser narcisista ou não por conta de uma, duas, três características. Por quê, gente? Todos nós erramos em algum momento. Qualquer mãe pode ter uma característica dessa. Então, a gente não pode generalizar. Agora, quando é uma mãe narcisista oculta, vão ser várias características, isso vai se repetindo. E também você vai observar nos seus próprios resultados se você passou por uma mãe narcisista ou não, ou se ainda tem a sua mãe narcisista. Então, tudo se baseia muito também no resultado dos filhos, tá? Que a gente consegue verificar que realmente passou por uma mãe narcisista. Claro, vendo suas características e também observando os seus resultados. Então, vamos lá. Primeira, tudo que acontece de errado, essa mãe narcisista sempre dará culpa às outras pessoas. Tudo que acontece, a culpa sempre é do outro. Mãe narcisista, ela oculta, ela não assume erros. Ela sempre vai ludibriar, ela sempre vai contornar a situação e sempre a culpa vai ser do outro. Suas reações perante as ações dela, ela nunca assumirá responsabilidade. Deixa eu explicar melhor. Qualquer atitude que você venha a ter, essa mãe, ela nunca vai se responsabilizar. Por quê, gente? A mãe, o pai, né, a pessoa cuidadora de uma criança, quem dá ali quase 100% da formação, do aprendizado daquela criança quando chega adulto, sempre vai ser os pais, né? É tudo baseado na sociedade, né? Depois vem escola e tudo, mas no início, sempre a formação ali do caráter daquela criança vai ser sempre baseada naquilo que uma mãe ou um pai ensinou. Então, é um aprendizado, é onde que a criança ela acaba se tornando muito parecida em alguns aspectos, tanto quanto com o pai, com a mãe, repetindo ações, porque ela aprendeu assim. Então, se um filho erra, essa mãe ela nunca vai conseguir perceber que, poxa, meu filho errou assim, foi porque eu falhei desse jeito, né? Eu não poderia ter feito dessa forma. Então, sempre a culpa vai ser... A maioria do que eu disser aqui vai ser sempre relacionado a jogar culpa na outra pessoa. Sempre. Narcisista é sempre um mentiroso, inventador de história e sempre também vai querer sempre culpar outra pessoa em relação a tudo que aconteça com ela. Então, eu vou sempre acabar chegando aqui nessa questão de jogar culpa na outra pessoa. O mau comportamento dos filhos, ela nunca vai enxergar que ela pode ser a culpada. Então, foi o que eu disse. Ela nunca vai perceber que um filho pode ter certa atitude porque pode ter sido influência dela. Porque pode ser causado por algo que ela possa ter feito para esse filho. Então, como sempre, mais uma vez a gente entra aí e se eximar de culpa. Nunca ela vai perceber, dizer... analisar, poxa, meu filho hoje faz isso, tá acontecendo isso, porque eu falhei lá atrás, porque eu fiz algo que não deveria ter feito. Então, elas sempre vão se eximar de culpas.
ela sempre se acha a perfeita. Você percebe que a mãe narcisista, ela cria uma perfeição de si. É onde tudo que ela faz é correto e aonde todos vão ter que aceitar ela como ela é, porque afinal ela se sente a pessoa perfeita. Ela não tem empatia com você ou com seus irmãos, ou vai ter empatia com mais um irmão seu. Porque narcisista não tem empatia, não tem compaixão e não sentem amor, tá, gente? Você pode dizer assim, mas eu já vi a minha mãe, ela é narcisista, sendo solícita, fazendo algo de bom, porque narcisista, mãe narcisista oculta, ela veste máscara, ela cria uma capa, uma imagem de perfeição. Então, em algum momento, ela vai demonstrar sim que tem afeto de alguma forma, mas tudo é uma conexão, por isso que é importante analisar bem tudo que eu vou dizer aqui, porque você vai perceber que uma coisa não bate com outra, tem sempre alguma coisa diferente, tem coisas que não se encaixam, tá? Então, você vai perceber que pode sim ter mais uma empatia por um filho só, ou você vai ver que não tem empatia por filho nenhum, mas isso tudo é de forma camuflada, tá, gente? Não é a mãe narcisista exposta, que é mais escancarada, aquela que grita muito, aquela que xinga muito, aquela que humilha seus filhos na cara de pau. A mãe narcisista oculta não, ela é silenciosa, ela faz tudo de forma distorcida para prejudicar um filho e o filho não percebe. Por quê? Porque ela faz de forma sutil. A preocupação dela em relação ao seu comportamento está sempre ligado à imagem dela. Então, ela tem sempre uma preocupação com a imagem dela, que seja uma imagem, né, exterior, está sempre bem vestida, aonde vai, ela quer estar impecável, ela quer ter sempre uma boa apresentação, tem muita preocupação com o que ela veste, porque ela precisa chegar no lugar que ela seja vista, ela venha a ser o centro das atenções, né? Não de forma escancarada, mostrando que são as narcisistas expostas, que aí sim elas chegam chegando, não, elas chegam sutis, como se fosse uma vitimazinha, mas ela quer estar sempre bem arrumada, quer estar sempre bem apresentada. É claro que existem situações em que isso não acontece, mas o que eu falo é um conjunto de características, tá? E também a questão da imagem exterior, aonde as outras pessoas têm que perceber nela uma pessoa perfeita. A pessoa não pode achar defeito nessa mãe narcisista. Ela tem que ser sempre a correta e o centro das atenções. Ela quer servir como exemplo para as outras pessoas. Mas só que por trás disso tudo não há exemplo. O interior, né, não condiz com o que ela quer passar, porque o que importa é o que nós carregamos dentro de nós, são nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso amor, a nossa compaixão, a nossa empatia, tudo isso que é importante. Então, a mãe narcisista, ela vive de imagem. Ela não se preocupa genuinamente com o que você está passando. Você percebe que essa mãe narcisista, ela não vai se preocupar muito com o que você está passando. Por mais que você diga que está no sofrimento, ela vai estar preocupada em debater aquilo com você, mas logo essa conversa vai ser direcionada a ela, porque se você chega, poxa, eu estou passando por um problema, mãe, eu tô com uma dor de cabeça, ela vai fazer ali um salseirozinho na conversa e vai puxar a conversa para ela, onde ela vai começar a dizer, não, a dor de cabeça, eu tô com dor de cabeça a semana toda, aí daqui a pouco já começa a contar uma história triste, ou seja, tira o foco de você e traz o foco para ela, aonde sempre ela, tudo dela é mais importante, mesmo que seja a dor, sofrimento, mas ela precisa com que as outras pessoas abajulem, sintam dó, pena, sintam necessidade de estar ali à disposição dela, e o que a pessoa sente realmente, isso não vai importar, por mais que ela finja
que ela está se importando, mas ela vai trazer o foco da conversa para ela. Daqui a pouco, você que chegou aí tentando conversar com a sua mãe narcisista sobre a sua dor de cabeça, daqui a pouco você vai ver que você não está falando mais de você e você tá lá conversando, falando sobre ela, porque ela vai puxar a atenção dela para você. Ela é rancorosa. Guarda rancor de você ou rancor de alguém. Você percebe que essa mãe narcisista, por mais que ela crie essa imagem, ela é uma pessoa que guarda rancor. Você vai perceber que ao longo da sua vida, você vai ver que em algum momento essa mãe narcisista guardou rancor. É aquela pessoa que não dá o braço a torcer, ela não vai pedir desculpa. Ela simplesmente se cala e sempre vai esperar que a outra pessoa peça desculpa. Ela guarda raiva, ela se tranca naquele mundo dela, mas ela não vai admitir que ela errou, ou mesmo que essa pessoa fale com ela nunca vai aceitar aquela pessoa no convívio dela novamente. Só com o passar do tempo, se essa pessoa vier até ela pedir desculpa, aí para ela é um troféu, né? Como tá vendo como eu tenho razão e ela é errada? Então ela guarda rancor sim. Ela é muito amargurada e rancorosa. Quando você conversa com a mãe narcisista, a conversa dela vai sempre direcionar a ela. Foi o que eu falei agora mesmo, a conversa da mãe narcisista é sempre direcionada a ela. Por mais que você fale sobre seus assuntos, mas ela sempre quer puxar a conversa para o interesse dela. De forma sutil ou não, ela sempre te induz a fazer o que ela quer. Mãe narcisista, oculta, ela sempre vai manipular as pessoas à sua volta, a sua família, seus filhos. Como eu falei, como é uma narcisista oculta, ela sempre vai manipular de forma sutil. Ela vai colocando as suas regras de forma que as pessoas não percebem. E todos acabam fazendo o que essa mãe narcisista quer. Porque sempre tem que ser direcionado a ela. Então, ela sempre vai acabar induzindo você a fazer o que ela quer. E como eu falei, ela manipula. Ela sempre vai manipular todos, de forma sutil, tá? De forma a induzir as pessoas a fazerem o que ela quer. Sempre tem que ser o que a mãe narcisista quer, tá? Então, tudo vai andar de acordo com o que ela quer que a família todinha faça. De forma sutil, mas ela vai fazer. As histórias dela é sempre para ela tirar proveito. Então, ela sempre vai conversar sobre algum tipo de história, né? Contar de um filho para o outro, se for uma família maior, mas sempre de forma que ela tire proveito. Então, ela pode contar de uma forma também para um filho, contar de outra forma para outro filho, mas que no final ela tire proveito. E essas histórias vai ser sempre para beneficiá-la. Ela pode aí nessa história se fazer de vítima, pode criticar um filho com uma história de forma sutil, mas sempre passar a imagem que aquele filho errou, que aquele filho fez alguma coisa demais, mas vai ser sempre dessa forma. Quando fala dos filhos, fala mais do que eles fazem e nunca do que eles são. Mãe narcisista, ela não observa as habilidades e ela não observa o que um filho realmente é, suas qualidades. Ela não vai chegar para um filho falar da qualidade do outro, ela não vai virar para essa filha ou esse filho e falar assim, ó, eu te admiro, poxa, você tem essa qualidade. Não, ela não fala. Por isso que eu digo, narcisista é sempre voltado ao ego. Então, tudo é imagem, tudo é o que a pessoa tem para oferecer. Então, ela não vai aceitar ver algo de bom no caráter de um filho, porque ela inveja o próprio filho. Então, ela vai falar do filho. Quando ela estiver conversando com outro filho, falar do outro, vai ser sempre falando, né, que fez algo, pode ser em forma de crítica sutil, ou quando ela quer atingir esse filho aqui, ela vai sempre procurar engrandecer o outro de forma sutil
e em que vai dizer, olha, seu irmão, sua irmã hoje está fazendo isso, está fazendo aquilo, comprou isso, comprou aquilo, é sempre levando uma mensagem para causar desconforto. Então ela não vai observar realmente as qualidades do filho, ela vai observar aquilo que o filho faz, né? Se é bom, se é ruim, o que ele faz, aí vai servir de suprimento para ela, mas não de forma a observar e elogiar algo que aquele filho realmente seja. Ela usa muito, não sei o que eu faço. Em algumas situações, quando ela quer manipular, né, a sua família, ela sempre vai botar aquela mãozinha na cabeça. Aí eu não sei o que eu faço. Fulano tem feito isso, fulana tem feito aquilo. Eu já avisei, mas essa pessoa, mais esse filho, essa filha não muda. Eu não sei mais, eu já fiz de tudo, eu já me doei tanto, mas infelizmente essa pessoa não quer me ouvir, né? É tudo direcionado a ela. O que aquele filho tem que fazer tem que ser sempre direcionado pela fala dela. Você se sente desconfortável ao lado dela. De que forma que eu falo desconfortável? Você sente que ao lado da sua mãe narcisista, você não pode ser quem você é. Você precisa de um padrão. É como se houvesse uma barreira. Nem tudo você pode falar, nem tudo você pode fazer, aonde você se pega às vezes como se tivesse duas personalidades. Porque você fora dessa mãe, você tem a sua vida do seu jeito, como você gosta, mas você percebe que perto dela, você tem que mudar. Porque se você demonstrar o que você é, ela vai te julgar de alguma forma. Se é no teu jeito de falar, se você usa de certas palavras, se for uma mãe narcisista oculta, religiosa, então, não chega nem com certos tipos de palavras perto dela, que isso aí é uma ofensa, porque você tá muito errado, porque você não pode, que coisa feia, aquela coisa assim, ai, para com isso é muito feio, que coisa feia o que você tá falando. Então ela tá sempre agredindo a forma da pessoa ser através de punições de palavras. Tá sempre querendo criticar aquele filho. Então ela não quer que o filho seja o que o filho quer ser. Então você se sente desconfortável. Você sente que você não pode ser o tempo todo quem você é, porque se você for quem você é, você sente que pode ser criticada. Seus filhos, netos dela, acabam seguindo o que ela fala. Ela sempre dá pitaco nas situações. Então você percebe que seus próprios filhos acabam também seguindo aquilo que essa avó narcisista ela acaba querendo que os netos façam. Porque ela quer controlar a família inteira, aonde todos da família têm que seguir o padrão dela. Então você vai perceber que ela sempre vai procurar fazer com que os netos também sejam extensão, obedeçam a ela, seja a norma, seja a cópia daquilo que ela determina. Então, os netos, ela vai puxar sempre para ela e sempre também vai querer dar pitaco, aonde ela acha que ela é responsável pela situação, pela vida também do neto. Agora, como eu estou sempre dizendo aqui, gente, isso é de forma sutil. Nem todas as pessoas percebem isso, tá? Mãe narcisista exposta é muito mais fácil. Mãe narcisista oculta, não. Então, ela quer ser o centro das atenções e ser o controle de todo mundo. Quando você fala assim, se você tem mais irmãos, aí você fala assim, poxa, mãe, meus irmãos não me ligam, não me dá um telefonema, não me procura. Aí o que essa mãe narcisista vai responder? Ela diz assim, eu gosto de ficar dando alguns exemplos aqui, tá, gente? Para poder vocês entenderem. Ela vai dizer assim, você não pode reclamar, porque você também não liga. Vocês são todos assim, são todos iguais. Então, ao invés dela tentar fazer com que os filhos se unam, dizendo, liga, dá uma ligadinha, né? Mas sua irmã te ama, sua irmã gosta de você. Por que vocês não tentam ser diferentes? Ter uma conversa sadia, não? Ela vai dizer que vai criticar
aquela pessoa porque chegou argumentando do irmão. Meu irmão não liga, minha irmã não liga, ninguém se importa. Ah, você também não faz, né? Vocês são tudo assim mesmo? Todos vocês são assim, né? Que na verdade quem induziu os filhos a ser assim foi ela. Mas ela não vai admitir que foi ela que deu esse aprendizado a esses filhos. Ela vai tirar o corpo fora e vai culpar os filhos. Então sempre vai ser o erro vai ser sempre dos filhos e nunca dela. Os netos sempre querem ser aprovados por essa avó. Como eu falei, o controle sobre toda a família. Então, de alguma forma, os netos também querem receber essa aprovação dessa avó. É como se ela fosse a importância, o aval dela para qualquer decisão dos netos, onde esses netos também acabam entrando nesse esquema, nessa situação da avó, que é narcisista, e acabe precisando sempre receber admiração e também aprovação dessa avó narcisista. Você sente que você precisa sempre fazer o que ela quer para você ter a aprovação dela, né? Então agora são os filhos. Você sente que você sempre precisa fazer o que ela quer, né? O que ela determina ali naquele reinado dela. Você precisa da aprovação, porque se você sair desse foco, você percebe que você vai ser depreciada por ela. Você percebe que você não vai ser aceita. Você percebe que você vai sair como errada na história. Então você precisa sempre estar em busca de fazer o que essa mãe narcisista quer para poder você ser aceita, porque você nunca pode ser aceita pelo fato de ser quem você é. Ela sempre puxa os netos para o lado dela. Ela sempre quer demonstrar para o neto que ela é uma perfeição de vó, que ela é a vozinha perfeita, a vozinha que não erra, então ela também vai fazer com que? Puxar, porque se ela puxa o neto para o lado dela, é mais uma forma de ela ter pessoas admirando, mais pessoas para ela controlar. Então, quanto mais neto a favor do lado dela, são mais pessoas que estão a admirando, são mais pessoas que estão sob o controle dela. Ela pode ter aí o costume de acolher os netos ou pessoas na casa, quando existe algum tipo de problema. Então, ela sempre vai querer, existe qualquer situação na família, ela vai querer sempre ser aquela que vai acolher o neto, né? Ela quer sempre trazer o neto para perto, como eu falei anteriormente. Mas para que isso? Para mostrar para as pessoas que ela é boa e também ela conseguir manipular os netos e controlar. Porque é assim, eu vou te aceitar aqui, mas você tem que seguir a minha regra. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Ou seja, você está aqui, né? Eu tô te dando o meu lar para você, mas você tem que seguir a regra. Não que isso, né, gente, é o correto, mas isso aí é numa forma geral, é onde que chega naquele mesmo contexto. Tem que ser quem ela é. Claro que não estou falando aqui da questão de faltar com respeito, de não ajudar, mas ela precisa ter o controle, o padrão o tempo todo dela, aonde esses netos não pode ter a sua fala, tem que seguir o padrão dela. Incentiva os netos a fazerem o que ela gosta e seguir o padrão dela. Mais uma vez falando aqui dos netos, né? Ela quer sempre que esses netos sigam o padrão dela. É sempre os conselhos dela, é sempre o que ela pensa, é sempre tudo da forma dela. Que todas as características é sempre voltado ao ego, à própria pessoa. É onde só busca, ela nunca dá. Ela só quer receber e ela não dá nada para ninguém. Quando dá, gente, dá coisa, são objetos para manter a fama de boazinha. Tipo presentinhos, precisa dar presentinho para todo mundo perceber que ela é boa. Por quê? Porque ela sabe que o papel de mãe, o que é ser mãe verdadeiramente, ela sabe que ela não é. Ela sabe que amor ela nunca deu e nunca vai dar.
Ela sabe que ela não tem ligação com os filhos. Ela sabe que ela não tem ligação com os netos nem com pessoa nenhuma. Então ela precisa vestir essa capa, né? Uma imagem para que as pessoas acreditem que ela é igual a qualquer uma outra pessoa. Mas na verdade ali não existe amor. Ela sempre diz: eu não quero depender de ninguém. Ou vai querer tirar vantagem, tá? Porque eu nunca dependo de ninguém. Eu não quero depender. A mãe narcisista, ela tem muito disso. Olha, eu não gosto de depender de ninguém. Gente, ninguém gosta. Mas a mãe narcisista ela insiste muito nisso. E ela vai fazer de tudo para não depender mesmo. A mãe narcisista oculta. É porque ela vai se achar menos se caso ela pedir algo a um filho. E quando ela quer, porque ela é tão manipuladora que ela vai sempre falar isso, porque tudo é criado na mente dos filhos através da palavra da mãe narcisista. Então os filhos vão crescer. Realmente minha mãe, ela não gosta de depender de ninguém. Mas quando você já tem o conhecimento e você vai observar, você vai ver que ela sempre dependeu. Porque ela usa da manipulação, ela usa da dissonância cognitiva e ela faz o filho fazer o que ela quer, mas de forma que esse filho não percebe que está sendo manipulado. Então ela não vai pedir na cara de pau, ela vai induzir, do tipo, ela está querendo ir no mercado fazer compra. Ao invés dela chegar assim: minha filha, tem como você me levar no mercado? Eu preciso ir no mercado, mas eu preciso trazer umas sacolas. Tem como você me levar? Não, ela vai falar assim: ai, tô dependendo de ir no mercado, mas eu tenho que trazer bolsa. Aí o que o filho vai fazer? Ou a filha? Não, mãe, pode deixar que eu levo. Ou seja, ela pediu, mas ela pede de forma camuflada e o filho não percebe que está sendo manipulado. Então ela vai sair como o quê? Você se ofereceu, você quem quis fazer, não fui eu que pedi, entendeu? Então elas usam. E por que eu falei também? Ou ela vai querer tirar vantagem, que é a questão também da mãe narcisista exposta, né? Que é aquela que quer fazer o filho fazer as coisas por ela o tempo todo na cara de pau. Então isso fica muito mais exposto. A oculta não. Ela vai sempre induzir o filho a fazer o que ela quer, de forma escondida, sutil, manipuladora. E já a mãe exposta, a mãe narcisista exposta, ela vai manipular também, mas ela vai ser muito mais exposta, como assim já diz o nome, né? Vai ser mais escancarado. Se ela trabalha, sempre está arrumando problema no trabalho, sempre tem fofoca e não para emprego, tá? A mãe narcisista, ela tá sempre mudando de emprego, tá sempre falando de alguém, que alguém fez alguma coisa com ela no serviço, que é sempre alguém que fez, e nunca ela faz nada. E ela vai estar sempre pulando de emprego em emprego, porque sempre teve algum problema, porque sempre alguém fez alguma coisa. Então é sempre as outras pessoas e nunca ela faz nada. Ela sempre tenta imitar as outras pessoas, faz sempre o melhor que os filhos e também do que os outros. Então, ela sempre, o que é dela é melhor do que os filhos. Ela vai sempre procurar, na questão financeira, ela sempre vai querer agir de uma forma, ela vai lutar para ter sempre mais do que os filhos ou do que os outros. Então, ela sempre quer que o filho dependa. Na verdade, essa mãe narcisista, ela não quer ver o crescimento do filho, ela quer ver esse filho sempre na dependência dela. Então, ela vai fazer de tudo para ter uma casa mais arrumada, para ter o melhor. Como eu falei, não pedir diretamente, usar, né, desses gatilhos emocionais de que eu não gosto de depender de ninguém. Então, é tudo de forma manipulada, mas ela sempre vai querer ser melhor do que todo mundo. Ela vai procurar ver o que a outra pessoa tem, ela vai querer ter, vai querer fazer melhor, porque ela nunca quer sair por baixo. Ela sempre diz que não aceita nada errado. Mãe narcisista, oculta, principalmente se é religiosa, porque é o que mais tem. Mãe narcisista, oculta, religiosa. Elas aproveitam esse padrão
que é o padrão para elas se esconderem, todo mundo achar que elas são perfeitas e certinhas. Então, ela sempre vai dizer, olha, eu não gosto de nada errado. Nada meu é errado. Você pode até perceber que ela pode ter um padrão, sim, aparentemente certo, mas de forma camuflada, se uma pessoa fizer algo que está vindo de procedência errada, ela vai ludibriar, ela vai enrolar aquela pessoa ou quem possa julgar, e ela vai dar um jeito de dizer que não, que aquilo ali não está errado. Então, ela vai sempre manter essa capa, né? Eu não gosto de nada errado, tudo meu tem que ser certinho. Gente, eu tô falando aqui porque é o exagero, tá? Porque o certo é a gente andar corretamente mesmo, mas a mãe narcisista, ela tudo é um exagero. E como eu falei, é um conjunto de características aqui. A relação dela, se você tem seu pai ainda, a relação dela com seu pai será sempre de controle, aonde ele não pode tomar decisões. Narcisista, geralmente, quando tem uma mãe narcisista que tem um relacionamento que é duradouro, geralmente, esse marido, ele sempre vai ser o pacato, porque ela precisa de alguém que seja manipulado, né? Uma pessoa empática que seja manipulado para ela controlar. Então, você vai perceber que o controle da casa vai ser sempre dela, aonde esse pai não tem voz ativa, aonde você vai perceber que esse pai tem dificuldade em falar as coisas, falar na sua frente, porque ela pode aí de vez em quando ele tenta se expressar, falar algo que é contrário ao pensamento dela, você vai perceber que ela sempre vai querer tirar ele de jogada. Tá falando demais, para de falar besteira, né? Tá sempre tirando. E você vai ver que o próprio comportamento dele, ele vai estar sempre mais quieto e quem vai falar mais é ela, porque ele já tem medo de falar algo que ela não aceite. Então ela já manipulou esse marido e esse marido não tem atitude contrária ao dela. Sempre no final ele vai dizer, não, deixa que sua mãe decide, ela é quem sabe, o negócio é ela, deixa ela fazer. Então ele nunca vai ir contrário às decisões dessa mãe narcisista, tem que ser sempre o que ela quer. Ela sempre vai cortar a fala dele, vai dizer que ele tá falando demais, tá falando que quando ele fala alguma coisa que aconteceu, ela diz que não lembra que foi isso que ela falou que fez, que ele tá mentindo, vai sempre dizer que o marido tá mentindo. Na verdade, quem mente o tempo todo é ela, mas sempre vai jogar para cima, né, do parceiro. Você observa que o pai evita falar as coisas na frente dela, por conta da reação dela, né? Ligando aqui a outra característica que eu falei. Então, ele vai sempre evitar falar. Você vai ver que quando você tá sozinha, seu pai se abre mais com você, expressa mais a opinião dele. Mas na frente dela, não. Na frente dela, ou ele se cala, ou ele acaba concordando com o que ela quer. Porque tem que ser, né? Tem que ser lá a rainha do lar que tem que tomar as decisões de tudo. Ela sempre vai ter amnésia. Mãe narcisista sempre vai ter amnésia. É quando você fala assim, olha, eu lembro que quando eu era criança, você me bateu assim, você me bateu assado, que você fez isso, que você fez aquilo. Eu não me lembro disso, não. Eu não fiz isso, não. Ou então vai dizer, você é exagerada, você é exagerado. Não é bem assim, eu não fiz isso, não. Mas você vai reparar que tudo que você disser, até uma coisa que não seja ligado à sua infância com ela, algo relacionado a ela mesma, ela sempre vai tirar o corpo fora. Ela sempre vai dizer que o errado é sempre a outra pessoa. Ela nunca vai assumir que ela fez aquilo, chegar e falar assim, não, meu filho, olha, realmente eu fiz isso com você, eu assumo, mas eu quero que você me perdoe. Foi no momento assim, 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 mas eu quero me retratar, me perdoe e de hoje em diante eu vou mudar. Não, ela vai dizer que esqueceu, que não é bem assim, que você é exagerado. Mas não vai assumir as culpas dela, os erros dela. Você sempre é exagerado. Ela nunca vai assumir que te bateu, que te machucou,
que fez maldade com você, que fez perversidade com você, que te humilhou, que te agrediu, que te espancou. Se é essa mãe que te espancou, te machucou, mas ela não vai aceitar. Ela vai dizer que você é exagerada. Você não lembra dela dizendo, eu te amo, ou ela exagera nos momentos que for bom para ela. Então, você não lembra que ela diz eu te amo, nunca lembrou uma palavra dela assim, eu te amo, né? Porque o amor tem que vir baseado nas atitudes, mas o amor tem que ser dito também. Tem que ser aí, bater as duas formas, né? Que é justamente para a gente expressar também nossos sentimentos. Então, ela nunca diz que eu te amo, ou ela vai exagerar. Por que eu tô falando de exagerar? Porque aí entra a mãe narcisista exposta. Quando ela quer se apresentar um amor de mãe para as pessoas de fora, ela vai fazer figuração de amor, de cena de amor com os filhos, para dizer, para as pessoas verem que realmente ela é uma mãe excelente. Ela nunca teve a proximidade com você em relação de troca, carinho, e você ver que ela tem dificuldade em tocar em você ou em alguém. Então, você nunca se lembra da sua mãe te tocando, te dando carinho. Você não lembra dela ter... Você percebe que ela tem dificuldade o tempo todo para isso. Quando você tenta abraçar sua mãe, um abraço sempre é um abraço que não tem ligação humana. É um abraço forçado. Até mesmo quando a outra pessoa vem tentar abraçar essa mãe, que seja um filho ou uma neta, um neto, ela sempre vai se esquivar, sai daqui, chega, tá bom. Mas você vê que a conexão de mãe e filho, que é tão importante, isso nunca existiu, nunca existiu. Essa mãe sempre foi seca, ela sempre teve só a imagem de cuidar, a imagem de perfeição dela, sempre ligado a ela, mas a conexão com os filhos ela nunca teve. E como eu falei da questão do abraço, você sente que o abraço é sem conexão, tá? Não é abraço, aquele abraço gostoso, aquele abraço com carinho, não. É uma coisa distante, onde não passa aí esses sentimentos verdadeiros, porque ela não tem isso para passar. Ela não consegue se conectar. Então é algo muito superficial. Que aí no caso a mãe narcisista maligna, ela é muito assim, ela realmente não consegue esse contato físico, ela evita se aproximar, dar um carinho, ela tem dificuldade de dar carinho e ela tem dificuldade em receber carinho também. Quando alguém tenta fazer carinho, ela logo se esquiva, foi o que eu falei também, ela se esquiva, não gosta de proximidade, né? Tudo dela é superficial e externo. Ela faz rodeios para ganhar aquilo que ela quer. Afinal, ela não quer pedir. Foi o que eu falei no início também. Ela vai sempre fazer esse rodeio e manipular para ela conseguir, mas ela não vai querer pedir. Se ela for religiosa, ela deixa de ajudar um filho que está passando aperto, mas não deixa de dar o dízimo, né? Porque se ela for religiosa, ela tem que ter aquela capa de perfeição. Mas se um filho passa necessidade, ela sempre vai dizer, eu não posso ajudar. O máximo que ela vai querer ajudar é pegar um quilinho, dar alguma coisa, mas ela sempre vai dizer que não pode. Mas ela vai lá na igreja dela, ela dá o dízimo todo mês, mas ela não pode, se o dízimo é para ajuda, ajudar a obra da igreja, ajudar as pessoas da igreja, por que ela não pode tirar esse dízimo e falar, não, minha filha está passando aperto, meu filho está passando aperto, eu vou passar um período a não dar o dízimo para a igreja, mas vou dar o dízimo ao meu filho para ajudar. O máximo que ela vai fazer é falar o quê? Olha, o pastor lá da igreja disse que tem cesta básica. Você quer cesta básica? Isso tudo é para humilhar o filho, para que o filho venha se sentir mal, né? Porque ela, claro, vai perceber que se é uma mãe de verdade, essa mãe vai perceber que um filho não precisa só de um arroz e feijão, precisa de um material de higiene, de limpeza, precisa também, né, de um sacolão, de uma mistura. É uma conta de luz para pagar? Não. Ela vai e faz essa cena. Não, lá na igreja tem cesta básica, se você quiser, eu peço para você.
E ela tem condições, nem que seja para ajudar, porque ela sempre tem, mas ela não ajuda e diz que não tem para ajudar. Então ela acaba não fazendo nada por aquele filho. Porque se ela deixar de dar o dízimo, né, ela vai sair como errada, que ela tá pecando, que tá tudo errado. Então às vezes tá lá a igreja em obra, ela prefere dar o dinheiro para a obra, mas pode deixar um filho passando necessidade. Você sente frieza entre os irmãos, não há demonstração de carinho ou sentimento. Se você tem aí uma família com vários irmãos, você percebe que esses irmãos não têm conexão também. É difícil um irmão se abraçar, é difícil um irmão demonstrar carinho, beijo, dar abraço. É sempre uma presença fria. Por quê? Porque ela criou os filhos para isso, para que não tivessem conexão. Então, por mais que os filhos estejam ali próximo a ela, eles estejam próximos, porque ela precisa desses filhos em volta dela, mas ela não ensinou amor e não ensinou carinho. E se você for questionar alguma coisa, ela ainda vai culpar você. Ué, então pega e faz. Ela nunca vai dizer verdade. Eu agi errado, eu poderia ter mudado, eu poderia ter feito assim. Mas na verdade a culpa é minha. Não, a culpa nunca é dela. Mãe narcisista não tem culpa de nada. Sempre tudo é relacionado aos outros quando é algo errado. Várias situações ruins acontecem com quase todos os filhos. Você percebe, se for uma família grande, tem padrões que vão se repetindo. Então, vamos dizer assim, você percebe que na sua família, um erro, né, relacionamentos, por exemplo, você vai perceber que os relacionamentos são repetitivos. Aonde? Os relacionamentos não dão certo. A maioria dos filhos se envolve em relacionamentos abusivos, porque filhos de mãe narcisista, a tendência, se não for uma extensão, porque sempre tem um filho, né? A probabilidade de um filho ser a extensão dela, ser um narcisista também, existe essa grande chance, a maioria, ou vai ser aquele filho ou aquela filha que vai passar por relacionamentos abusivos. Por quê? Porque foi assim que a mãe ensinou. Que amar é apanhar, amar é ser subjugada, amar é sofrer. Então ela ensina o filho a ser assim. Por quê? Se o filho não experimentou o amor da mãe, como que um filho vai saber como que uma pessoa pode amar? Né? Porque essa imagem de mãe, a mãe que sempre vai ser perfeita, gente, existe mãe narcisista. Então você vai perceber esse padrão, né? De coisas que vão se repetindo na família. Que é sempre relação que não dá certo, casamento que não dá certo, é sempre relacionamento disfuncional, aonde nada dá certo. Por quê? Porque é um padrão, é o padrão dos filhos de mãe narcisista, se envolver em relacionamento abusivo, porque foi o que ela ensinou, a forma de amar, a forma de receber amor. Faz comparação entre os filhos ou com pessoas de fora. Essa comparação de mãe narcisista oculta, gente, é muito sutil, tá? Ela faz de forma sutil. Vamos supor, uma filha chegou para essa mãe narcisista e falou assim: ah, mãe, eu tô tão feliz, tô fazendo um curso assim, assim, assado. Ela vai falar: ah, tá. Fulano, lá não sei da onde, né? Fulano lá da igreja, quando é a mãe religiosa, fulano seu primo, sua prima, sua tia, seja lá o que for, o seu irmão, bem tá fazendo faculdade, entendeu? Ela não para naquilo que a filha falou. Nossa, parabéns, você vai se dar bem, boa sorte, minha filha, isso aí, faz mesmo, faz mais curso, ou então vai lá, faz a sua pós-graduação, faz a sua faculdade. Não, ela vai comparar aquele filho com outro, só que com outro irmão ou com uma outra pessoa. Só que o filho não percebe. O filho se dói, se machuca, que é o mesmo caso no relacionamento abusivo, né? Aquela distorção é a agressão passiva, né? É de forma passiva, agride, mas de forma passiva.
É onde a pessoa não percebe, ela se sente mal, mas não percebeu que aquela pessoa agrediu. Então, o mal é implantado, mas ela não vai perceber, realmente essa pessoa aqui, ela tentou me agredir psicologicamente, me ferir. Não, ela vai sentir, mas ela não vai perceber. Então, é de forma passiva, agressiva. Critica de forma sutil os erros dos outros. Então, ela sempre vai criticar os erros dos outros. É sempre de forma sutil. Já viu que coisa feia? Ai, não faz isso. Eu não gosto daquilo. Isso é feio. Você já viu o que fulano tá fazendo? Aí vai sempre fazer aquela carinha assim. Ai, isso é tão feio. Eu não gosto disso não. Eu não gosto que fale isso na minha frente, né? Isso tudo é uma forma de manipular as pessoas, manipular seus filhos, para que seus filhos se formem pessoas incapazes de tomar decisões, incapazes de ter sua decisão própria, olhar o mundo de forma a temer, a não progredir, a não se desenvolver. Então vai criando os filhos com medo, com vergonha, porque esse filho nunca pode se expressar, nunca. Então vai sempre criticar. Sempre é feio o que fulano está fazendo, eu não gosto disso, sempre com críticas. E também ela vai demonstrar sempre perfeição da imagem dela, mas você vai perceber que você, na verdade, nunca teve amor. Tá, gente? Perceba isso, tá? A perfeição existiu, mas o amor e a conexão, o respeito por você, a admiração por você, o elogio à sua pessoa por quem você é. Na verdade, você nunca teve isso da sua mãe narcisista. Você teve a imagem dela colocada no pedestal, como sendo tudo à volta dessa mãe narcisista e ela sendo o centro das atenções, porque ela criou aquela família de forma muito certinha, mas na verdade é uma família totalmente disfuncional, né? Onde sempre com problemas, sempre com alguma coisa errada. E isso tudo é provocado pelos ensinamentos da mãe narcisista. Ela faz tratamento de silêncio. Toda mãe narcisista, ela faz tratamento de silêncio, tá? Essa mãe narcisista oculta, ela sempre quer que os filhos vá até ela, tá? Ela vai sempre criar os filhos como uma forma em que os filhos sempre a procurem. Ela não quer dar o braço a torcer, que eu não precisa de filho, e dificilmente ela visita os filhos. A casa dela tem que ser sempre o local onde os filhos venham. Mas ela não vai se preocupar, eu quero ir ver meu filho, eu tô com saudade, aquela interação com o filho. Não. Por quê? Ela quer se sentir a rainha e os filhos ali à sua volta desejando a presença dela. E o tratamento de silêncio, no caso, é onde ela não vai aceitar você debater com ela. Quando você tem uma discussão, ela não aceita você discutir, porque você não pode fugir dos padrões dela, porque ela sempre é certa. Vamos supor, você está numa conversa no telefone. Se você for de encontro ao que ela está falando, porque você tem a sua opinião, isso não é falta de respeito. Você não concordar com a sua mãe. Não, mãe, eu não concordo, eu tenho a minha opinião. Ela não aceita. Aonde ela pode fazer o quê? Desliga o telefone na sua cara. Porque você não pode contrariar ela, você tem que fazer tudo o que ela quer e você tem que chegar à mesma conclusão dela, aonde você não pode ter a sua opinião. E o que ela vai fazer também dentro desse tratamento de silêncio? Numa situação dessa do telefone, ela pode ficar dias sem procurar esse filho. Se houve alguma situação, alguma desavença com o filho, porque o filho simplesmente quis ser quem ele realmente é, porque dependendo aí, pode ter ido de encontro a alguma decisão, opinião dela, ela vai se fazer de vítima, ela vai chorar por os outros filhos, ela vai passar mal, ela vai chorar dizendo, né, que foi aquilo, aquele terror, onde todos os filhos vão ficar contra aquele irmão, né, aqueles irmãos vão ficar todos eles contra um, e ela vai se calar. Ela não vai procurar esse filho para se reconciliar, para dizer eu te amo, me perdoa, meu filho, eu estava agindo de forma errada, né? Não, ela se fecha e ela vai esperar esse filho vir até a ela,
ou ela vai dar um jeito para se sair como boazinha para falar com esse filho. Mas, na verdade, ela não procura, ela dá tratamento de silêncio. Ela passa dias, às vezes meses, sem dar um telefonema para um filho. E se o filho não fizer também, para testar essa mãe narcisista, ela vai dizer, se você disser alguma coisa, mas você não ligou também, então ela sabe jogar, entendeu? Ela joga. Então, só você que está blindado, você que realmente conhece sobre transtorno de personalidade, você conhece a dinâmica todinha de uma mãe narcisista. Porque ela vai convencer, se for uma família grande, vai convencer seus irmãos, como você sempre sendo a pessoa errada, e ela que sempre foi a certa. Ela é vítima, né? Um dos fatos que ela faz muito é chorar. Tudo ela chora. Para mostrar emoção, para mostrar sentimento, para sentir pena. Ainda mais se algum filho falar alguma coisa, fizer algo que ela não quer, que seja fora do padrão dela, ela vai chorar, vai se fazer de vítima, vai dizer que está passando mal, vai ficar em cima de uma cama e por aí vai, para todo mundo cercar ela e todo mundo ficar contra esse irmão. Mas, na verdade, você vai perceber que ela nunca vai querer unir os irmãos. É sempre um joguinho, um contra o outro, de forma sutil, mas é uma forma que vai manipulando todo mundo. Então, gente, é basicamente isso aí. Se eu fosse procurar, eu encontraria mais, tá? Através das pesquisas que eu fiz, pesquisei bastante e trouxe aqui, tá? A mãe narcisista oculta. A forma que ela trabalha na forma silenciosa. Então, averigua, como eu falei, nada de tirar uma característica, outra, porque todo mundo falha. O problema, sabe o que acontece do narcisista? Porque a gente erra e a gente assume erros. A gente se arrepende, a gente consegue fazer autoanálise. Uma forma muito boa de pegar um narcisista é porque ele sempre vai ser o único certo e as outras pessoas vão ser erradas. Não vai admitir erro. Então, a mãe narcisista, ela cria essa imagem de perfeição. Ela cria essa imagem de boazinha, de coitadinha. E sempre quem vai ser errado vai ser os filhos. E você vai ver que realmente ali não houve amor, não tem conexão, tá? Não tem. Não há toque, carinho, não há o verdadeiro ensinamento do amor. E se uma ditadura de forma camuflada, de forma escondida, mas é uma ditadura onde todo mundo tem que ser quem ela quer que ela seja. Onde você não pode ter a sua personalidade, você não pode agir como você queira agir, porque ela vai te criticar e você vai ser a ovelha negra da família. E sem falar que sempre vai ter o filho bode expiatório ou os filhos bode expiatório, mas sempre vai ter o filho dourado, que é a extensão dela para fazer aquilo que ela quer e para agir exatamente como que ela é. Então, ela sempre vai ter aquela preferência aonde ela vai sempre elogiar mais esse filho, sempre vai fazer com que esse filho esteja acima dos outros, né? Mesmo que não seja de forma descarada, mas vai sempre elevar esse filho. E você vai perceber que às vezes esse filho vai errar em coisas até piores do que aquilo que você fez, mas ela sempre vai defender esse filho. Agora, qualquer coisinha que você faça, você sempre vai sair com uma pessoa errada. Então, gente, foi esse o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou longo, mas é para poder passar maior número de informações aí para vocês, maior número de características e observar as características e as repetições, tá bom? Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.